Desde os primeiros dias como esposa, Sarah deu a Jonathan a liberdade de prosseguir os estudos filosóficos, científicos e teológicos que fizeram dele o homem que admiramos. Edward fez as pessoas reagirem. Foi diferente, foi intenso, e sua força moral era uma ameaça para aqueles que se contentavam com a rotina. Depois de analisar uma verdade bíblica e suas implicações para alguma questão eclesial ou teológica, ele não podia ignorar o que havia descoberto. Por exemplo, ele concluiu que somente os crentes deveriam tomar a ceia do Senhor na igreja. A igreja de Northampton não gostou do fato de ir contra os padrões mais baixos estabelecidos por seu avô, que permitia que até mesmo os incrédulos tomassem a ceia se não estivessem pecando de alguma forma óbvia. Esse tipo de polêmica fez com que Sarah, mesmo sem estar diretamente envolvida, também sentisse a frieza e a oposição que enfrentava. Ele era um pensador que tinha ideias em mente. Ele meditou sobre eles, analisou-os em partes, uniu-os a outras ideias e examinou-os à luz de outras partes da verdade de Deus. Homens assim sobem às alturas quando essas ideias separadas se unem para formar uma verdade maior. Mas esse tipo de homem também pode cair em buracos profundos no caminho para a verdade. Não é fácil conviver com alguém assim. No entanto, Sarah sabia como dar-lhe um lar feliz. Ela garantiu-lhe seu amor incondicional e criou um ambiente e uma rotina em que ele estava livre para pensar. Ela aprendeu que quando ele estava focado em uma ideia, não queria ser interrompido no jantar. Ele aprendeu que seu humor era intenso. Ele escreveu em seu diário: "Tenho visto claramente minha própria pecaminosidade e vileza, e muitas vezes chego ao ponto de chorar desesperadamente, de modo que muitas vezes fui forçado a me silenciar." O povo viu um homem sereno, mas Sarah conhecia as tempestades dentro dele. Sabia quem era Jonathan em casa. Samuel Hopkins, teólogo e abolicionista americano, escreveu: "Embora se submetesse ao marido de maneira adequada e o tratasse com todo respeito, ela se esforçava para se conformar aos desejos dele e para tornar tudo agradável na família, considerando-a a sua maior glória e a forma como melhor poderia servir a Deus e a sua geração, a fim de ser um meio de promover a utilidade e a felicidade do seu marido." Assim, a vida na casa dos Edwards foi em grande parte determinada pelo chamado de Jonathan. Em uma das páginas de seu diário, ele disse: "Creio que Cristo me aconselha a acordar cedo, porque ele ressuscitou muito cedo da sepultura. Por causa disso, Jonathan tinha o hábito de acordar cedo. A rotina da família ao longo dos anos era acordar cedo com ele, ouvir um capítulo da Bíblia à luz de velas e orar pela bênção de Deus para o dia seguinte. Ele também tinha o hábito de reservar um tempo todos os dias para fazer algum tipo de trabalho físico como forma de exercício. Por exemplo, cortar lenha, consertar cercas ou trabalhar no jardim. Embora Sarah tivesse a maior parte da responsabilidade em supervisionar o cuidado da propriedade. Ele geralmente passava 13 horas por dia estudando. Esse tempo era gasto na preparação para os domingos e no ensino da Bíblia, mas também incluía momentos em que ele falava com Sarah e momentos que os paroquianos vinham visitá-lo para orar ou aconselhar-se. À tarde, os dois iam para a floresta a cavalo para fazer exercício, respirar puro e conversar. E à noite, eles oravam juntos novamente. As crianças começaram a chegar à família em 25 de agosto de 1728 e eram 11 no total, em intervalos de aproximadamente 2 anos. Sarah, Jerusa, Esther, Mary, Lucy, Timothy, Susana, Eunice, Jonathan, Elizabeth e Pierpont. Esse foi o início do próximo grande papel de Sarah, o de mãe. No ano de 1900, Winship fez um estudo comparando duas famílias. Um deles teve centenas de descendentes que prejudicaram muitas pessoas. Os outros, os descendentes de Jonathan e Sarah Edwards, destacaram-se por suas contribuições à sociedade. Isso foi parte do que ele escreveu sobre a família de Edwards. Tudo o que a família fez foi com habilidade e nobreza, e muito da habilidade, do talento, da inteligência e do caráter dos mais de 1.400 descendentes da família Edwards se deve à senhora Edwards. Em 1900, quando Winship fez seu estudo, esse casamento produziu 13 reitores de universidade, 65 professores, 100 advogados e um reitor da faculdade de Direito, 30 juízes, 66 médicos e um reitor de uma faculdade de medicina, 80 titulares de cargos públicos, incluindo 3 senadores dos Estados Unidos,
prefeitos de 3 grandes cidades, governadores de 3 estados, um vice-presidente dos Estados Unidos, um auditor do Tesouro dos Estados Unidos. Os membros dessa família escreveram 135 livros, editaram 18 revistas e jornais. Muitos deles entraram no ministério, enviaram 100 missionários para outros países e também serviram em muitos conselhos missionários como membros leigos. Winship listou os vários tipos de instituições, indústrias e negócios que pertenceram ou foram administrados por descendentes dos Edwards. Existem poucas grandes indústrias americanas que não tiveram um membro dessa família entre os seus principais promotores. Seria válido fazermos a mesma pergunta que Elizabeth Dodds fez. Alguma outra mãe contribuiu de forma mais decisiva para a liderança de uma nação? 6 dos filhos dos Edwards nasceram aos domingos. Naquela época, alguns ministros não batizavam bebês nascidos no domingo porque se acreditava que os bebês nasciam no mesmo dia da semana em que foram concebidos, e essa não era uma atividade considerada adequada para o dia de repouso. No entanto, todos os filhos do Edwards foram batizados, independente do dia de seu nascimento, e todos viveram pelo menos até a adolescência. Isso era incomum numa época em que a morte estava sempre próxima, e isso, por vezes, produzia ressentimento em outras famílias da comunidade. Nas nossas casas modernas, é difícil imaginar as tarefas que Sarah tinha que fazer ou delegar. Quebrar gelo para conseguir água, trazer lenha para o fogo, cozinhar e embalar o almoço para os viajantes visitantes, fazer as roupas de toda a família, desde tosquiar as ovelhas até tecer as roupas e costurá-las, semear e manter os produtos agrícolas, fazer vassouras, lavar roupas, cuidar de bebês e doentes, fazer velas, alimentar aves, supervisionar o abate do gado, ensinar as crianças o que não aprenderam na escola e ter certeza que as meninas aprenderam as tarefas domésticas, e tudo isso fazia parte das responsabilidades de Sarah. Certa vez Sarah estava fora da cidade e Jonathan ficou no comando. Naquela época ele escreveu desesperado: "Quase atingimos o limite do número de dias que podemos viver sem você." Devemos muito do que sabemos sobre os processos internos da família Edwards a Samuel Hopkins, que viveu com eles durante algum tempo. Ele escreveu: "Sua maneira de governar os filhos foi excelente. Ela sabia fazer com que eles a respeitassem e obedecessem com alegria, sem usar palavras raivosas, sem gritar e muito menos bater. Se fosse preciso corrigi-los, ela não o fazia impulsivamente. E quando teve a oportunidade de repreender e admoestar, fê-lo com poucas palavras, sem intensidade nem barulho." O seu sistema de disciplina começou numa idade muito precoce e a sua regra era opor-se às primeiras e a todas as outras demonstração de raiva ou desobediência de seus filhos, refletindo sabiamente que se uma criança não obedecer aos seus pais, nunca será capaz de obedecer e nem ser guiado para obedecer a Deus. Seus filhos eram 11 pessoas diferentes, provando que a disciplina de Sarah não esmagou suas personalidades, talvez porque um aspecto importante de suas vidas disciplinadas fosse que ela orava constantemente e genuinamente por seus filhos, carregando-os em seu coração ante Deus, mesmo antes de eles nascerem. Dodds disse: "A maneira como Sarah criou os filhos não protegeu Edwards apenas de escândalos enquanto ele estudava. A família ofereceu uma base sólida para sua ética. No último domingo em que Edward passou no púlpito de Northampton como pastor da igreja, ele disse o seguinte à congregação: "Toda família deveria ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e completamente influenciado e governado por suas regras. A educação e a ordem familiar são os principais meios de graça. Se esses falharem, todos os outros meios serão provavelmente inúteis." Contudo, por mais vital que tenha sido o papel de Sarah, não devemos pensar que ela criou os filhos sozinha. O carinho de Jonathan e Sarah um pelo outro e a rotina devocional familiar foram fortes pilares na criação dos filhos. E Jonathan desempenhou um papel fundamental em suas vidas. Quando eles tivessem a idade suficiente, ele levaria um ou outro com ele nas viagens. Em casa, Sarah sabia que Jonathan passava uma hora com as crianças todos os dias. Hope disse que ele entrava livremente nos sentimentos e preocupações de seus filhos e relaxava nas conversas alegres e animadas que muitas vezes acompanhava com comentários alegres e piadas espirituosas e bem-humoradas. Depois voltou aos estudos para trabalhar mais um pouco, antes do jantar. Este homem era diferente daquele que os paroquianos costumavam ver.